Vamos lá para o momento da palavra, o momento que Deus separou para nós, seus filhos, estudarmos e crescermos. Glórias a Deus por este momento. Eu quero, primeiramente, antes de começar, agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar neste altar. Quero agradecer a vida dos bispos pela confiança, pela instrução, por sempre me ajudarem, por sempre me aconselharem. O bispo me passou essa semana o esboço da mensagem. Eu fiquei lendo assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa mensagem, meu? E sabe, assim, é tanto conhecimento da parte dele, é tanta excelência, sabe? Ele não simplesmente prepara uma mensagem qualquer e, sabe, ele traz aqui para a igreja. Não, é algo preparado, é algo estudado. Então, ver isso, sabe, traz uma paz muito grande tem que trazer uma paz muito grande para a gente, porque a palavra que é ministrada aqui neste altar não é uma palavra qualquer, é a palavra da graça de Deus, é uma palavra de excelência e, de verdade, eu quando comecei a ler, eu fiquei assim completamente extasiado com essa palavra e vamos estudar agora este momento. Também quero agradecer a vida dos meus pais que estão sempre comigo, me dando força. Estamos juntos, meus pais. Amo vocês. É isso aí, vamos lá. Dentro dessa série sobre vivendo os princípios de Deus, coube a mim hoje trazer um tema que eu amo, eu gosto de falar sobre, eu amo praticar essa palavra. E o tema de hoje é servir ao Senhor é um princípio. Servir ao Senhor é um princípio. Nós vamos ler o que está em Salmos 119, 125, e que seja a nossa oração neste momento, amados. Sabe, assim como Davi fez este salmo, que seja a nossa oração neste momento. Olha o que diz Salmo 119, 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Em outras versões diz assim, para que eu conheça os teus princípios. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus soberano, Rei das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por este momento, porque nós entregamos, Pai, o nosso louvor, nós semeamos na Tua casa e agora nós temos a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua voz, Pai. Que não seja eu, Pai, a falar, que não seja, sabe, um homem a falar, Pai. Que estejamos, Pai, com os ouvidos atentos àquilo que a Tua palavra, Deus, quer ministrar aos nossos ouvidos, Pai. Porque nós nascemos para servir. Este é o nosso propósito. Nós nascemos para servi-lo, Pai. E nós queremos entender a respeito mais deste assunto, Pai. Por isso, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Pai, de ovelha. Dá-nos entendimento, Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Dê mais uma linda aplauso ao Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Vamos lá. Amados, eu quero começar dizendo, nessa mensagem, uma coisa que nós precisamos entender é que sim, Deus chamou todos nós, filhos dele, para servir. E este chamado não é somente para uma pessoa em específico, não. Tire isso já da sua cabeça. Nós fomos chamados sim para servir. E nós temos entendido muito nesses últimos cultos, através do bispo, ao longo dessa série sobre os princípios de Deus, que um princípio é algo que não muda. O princípio é algo imutável, que Deus determinou e que absolutamente ninguém pode mudar. Sabe? E aqui, amados, tem que cair imediatamente, sabe, nós compararmos Deus com o ser humano. Deus, ele é incomparável. A gente não pode limitar a Deus como se fosse uma pessoa, porque pessoas são falhas, sabe? Pessoas erram, pessoas nos frustram, pessoas se frustram. Deus não. Deus, ele é imutável. Deus é o Deus todo-poderoso. Ele é o Rei, ele é o Redentor, sabe? Ele estabeleceu princípios e não cabe de maneira nenhuma nós discutirmos com ele o porquê ele fez assim. Se ele estabeleceu um princípio, ele estabeleceu esse princípio e pronto, e acabou. Não existe, sabe,
nós perguntamos, mas por que Deus? Sabe, se Deus determinou isso, pronto e acabou. E no último culto nós aprendemos sobre o perdão. E hoje nós vamos aprender sobre o princípio do servir. E precisamos entender o princípio do servir, porque como filhos de Deus, faz parte do nosso chamado servi-lo. E sabe, amados, tem gente que pensa que servir é trabalhar muito. Sabe, servir é trabalhar certo. Existem muitas pessoas, vamos abrir a nossa mente para o mundo hoje. Existem muitas pessoas que trabalham 11 horas por dia, mas não produzem às vezes o que uma pessoa em 2 horas faz. Sabe, servir inclui trabalhar certo e trabalhar com fidelidade. Sabe, servir inclui você fazer muito mais do que lhe foi pedido. Sabe, se você na sua empresa faz aquilo que todo mundo faz, você é igual a todo mundo. E aí muitas pessoas se perguntam, por que eu não tenho um resultado diferente? Ora, se você tem feito a mesma coisa, como que você quer ter resultados diferentes? Sabe, meu chefe não me promove. Sabe, eu não consigo crescer dentro dessa empresa, eu não consigo crescer na sua vida, mas você está fazendo a mesma coisa todos os dias. Vocês estão vendo como o servir é algo muito amplo? É algo muito amplo. É aquela frase, não adianta você querer resultados novos se você faz as mesmas coisas, o quê? Todos os dias. Não adianta. E quando Deus te pede alguma coisa, sabe, quando uma oportunidade chega para você, o mínimo que Deus espera de você é que você faça, sabe, no mínimo o dobro. Que você dê tudo de si. Sabe, você só consegue expressar as qualidades de um filho de Deus quando você consegue fazer mais do que todo mundo. Não é simplesmente fazer, mas sabe, fazer com o seu melhor. Sabe, quando você é perito no que você faz, serve com excelência, Deus te coloca entre os grandes. Olha o que diz Provérbios 22, 29, para não ficar só nas minhas palavras. Olha o que diz, vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Olha o que a palavra do Senhor diz, não entre a plebe. Olha, vês um homem perito, sabe, um homem que serve com excelência, é colocado perante os grandes. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Receba, amado, receba. Já vai recebendo aí no seu coração. E sabe, às vezes você tem pedido algo a Deus e Ele não pode te dar. Sabe por quê? Porque pode existir algum princípio que esteja quebrado na sua vida. E você precisa identificar, seja na área financeira, seja no quesito fidelidade, sabe, seja na área espiritual, sabe, às vezes na área financeira, às vezes você ama mais o dinheiro do que propriamente dito a Deus. Isso você está quebrando o princípio. Você está quebrando um princípio, você está colocando um Senhor no lugar de Deus, um outro Senhor. Então, amados, você precisa identificar isso. E eu quero colocar uma frase no telão para você gravar, para você tirar foto. Olha o que diz: quando princípios são quebrados, os céus são fechados. Você conseguiu entender essa frase? Quando princípios são quebrados, os céus são fechados. Não adianta bater, não adianta gritar, não adianta se espernear. Deus, mas por que está fechado? Porque não acontece nada na minha vida. Ora, você não está cumprindo os princípios. Então, amados, pare de reclamar da vida, sabe, das situações, porque o único culpado pela situação que você está vivendo é você mesmo. O único que pode cumprir princípios para que sejam gerados resultados na sua própria vida é você mesmo. Você sabia que nem Deus pode cumprir um princípio dele por você? Não existe essa possibilidade, Deus cumprir o princípio dele para que a bênção chegue na sua vida. Não, Ele estabeleceu um princípio e você que tem que cumprir. Não adianta você esperar de braços cruzados, Deus, cumpre esse princípio na minha vida. Não, amados, Deus age no sobrenatural. O natural, você tem que fazer. Então, assim, cai aqui todo sentimento assim de eu sou totalmente dependente de Deus, eu não vou fazer absolutamente nada da minha vida. Amém? Você não vai fazer nada e não vai acontecer absolutamente nada também na sua vida. Então, tenha isso em mente. Amém? Então,
para servirmos ao Senhor, nós vamos encontrar alguns desafios. Sim, alguns desafios, porém, não podemos deixar que eles nos influenciem a não servir ao Senhor e a sua obra. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu quero colocar no telão um desafio que você vai encontrar para servir a Deus. Coloca aí o desafio número 1, que é o quê? Negar-se a si mesmo. Olha o que diz Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, como que eu faço para negar a mim mesmo? Sabe, amados, entendendo que você é totalmente dependente de Deus. Diga assim: eu sou totalmente dependente de Deus. Isso tem que estar absolutamente claro na sua vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente de Deus. Sabe, amados, jamais pense que você está onde está pelas suas forças. Reconheça Deus em tudo. Reconheça Deus em tudo. Olha o que diz em 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, olha o que diz: a nossa suficiência, ela vem de quem? De Deus. Olha, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele que era o doutor na lei, aquele que manjava de todos os assuntos, aquele que foi ao terceiro céu, aquele que conheceu tudo. Paulo era o cara. Paulo era, assim, para mim, depois de Jesus, o cara mais inteligente que existiu na Bíblia. E ele fala assim: a minha suficiência, a minha dependência vem de Deus. Olha a humildade de Paulo ao reconhecer isso. Você consegue ver aqui a humildade dele? Sabe, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma postura de Paulo. Ah, mas foi porque eu estudei, sabe, foi porque eu trabalhei que hoje eu estou aqui. Amém, sim, isso é verdade. Mas a palavra do Senhor diz que é Ele quem nos dá força para o quê? Adquirir o quê? Riquezas. É Ele quem te dá forças. Então, não se esqueça disso, é Ele quem te dá forças. Então, amados, reconheça hoje o Senhor em tudo. Porque senão, sabe o que acontece? Nós ficamos com um sentimento do quê? De soberba. Sabe, nós vamos pensar que nós não precisamos de Deus, e pelo contrário, nós precisamos sim dEle. Às vezes nós temos aquele sentimento de, eu estou onde eu estou, porque eu consegui. Sabe, onde que Deus entra nisso? Se você tivesse esse pensamento, esse sentimento no seu coração, você nem servir a Deus, você vai servir. Por isso que esse desafio é negar-se a si mesmo. Todos os dias você tem que negar-se a si mesmo. Olha o desafio número 2. Seguir a Jesus. Sabe, amados, como assim? É difícil? É um desafio seguir a Jesus? Sim. E eu vou te mostrar o porquê. Olha que sensacional e espetacular essa passagem aqui. Eu quero te mostrar um ponto aqui, talvez você não tenha ainda percebido. Olha o que diz em Mateus 19:16 adiante. E eis que alguém, nós sabemos que é a passagem do jovem rico, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus dá uma receita para ele. Olha o 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus fala. E aí ele pergunta: quais? Respondeu Jesus. Aí Jesus fala o que ele precisa fazer para entrar na vida eterna. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no 20, replicou-lhe o jovem: Senhor, tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, olha, ele já fazia tudo aquilo, mas aí Jesus fala: se você quer ser perfeito, cara, um perfeito varão, vai, vende os teus bens, dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha no 22. Porém o jovem, ouvida esta palavra, retirou-se triste por ser dono de quê? De muitas propriedades. Você percebe aqui que o jovem foi seguir Jesus? Não. Ele deixou tudo de lado e foi seguir ele? Não. E o que eu quero te chamar a atenção aqui, não é que você deve dar todos os seus bens aos pobres. Apesar que muitas igrejas usam este versículo como uma doutrina. Não. Aqui, o que eu quero te chamar a atenção é que Jesus, ele tocou na ferida dele. Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. E aí eu te pergunto, para você refletir aí, será que nós estamos amando mais outras coisas do que a Deus? Será que não temos colocado Deus em segundo plano? E se Deus chegasse hoje para você e perguntasse assim, filho, deixa a sua profissão de lado, sabe? Você tem trabalhado demais, você tem esquecido de mim, deixa tudo isso e me segue. Sabe, filho, deixa o dinheiro de lado, deixa, sabe, todas essas propriedades que você tem, deixa de lado e me segue. Sabe quem foi um exemplo disso? Abraão. Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, deixa tudo e me segue. O que Abraão fez? Abraão é um exemplo assim, excepcional de servo. Abraão deixou tudo de lado e o que ele fez? Ele seguiu a Jesus, mesmo sem saber para onde ele ia. E se Deus chegasse para você e falasse assim, sabe, filho, deixa o seu orgulho de lado, sabe, a sua soberba, deixa tudo isso de lado, esses sentimentos ruins que você tem e me segue. Aí você fala assim, não, Deus, eu não vou deixar isso de lado, sabe, porque é minha marca registrada, sabe, é minha personalidade, eu não posso deixar isso de lado. E aí muitas pessoas perguntam o porquê de não ter muitas bênçãos de Deus manifestadas na vida. E é justamente por esse motivo, porque essas pessoas não renunciam àquilo que estão deixando Deus em segundo plano. Princípios estão sendo quebrados, então jamais a bênção de Deus chegará na nossa vida. Então tenha sempre, amados, tenha sempre esse pensamento em servir a Deus e não em ser servido, e não em ser servido. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. E devemos entender que servir faz parte do nosso chamado. Olha o que diz em Marcos 10, 45. Olha o exemplo fantástico que Jesus deixa para a gente. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que fantástico, amados. Olha que fantástico. O Deus Todo-Poderoso, Ele vem para a terra para quê? Todos os meus filhos aqui, eu quero que vocês fiquem embaixo dos meus pés e eu quero ser servido. Não. Ele veio para quê? Para servir. Olha que exemplo de humildade de Jesus. Sabe? Ele veio para servir. Ele veio para nos dar amor. Ele veio para nos dar o maior bem que nós temos, que é o quê? A nossa salvação. Sabe? Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos regenerou. Ele veio para servir. É esse pensamento que a gente tem que ter. O mesmo de Jesus. E olha o que também diz em Marcos 9:35. Aqui é um exemplo muito legal, que Jesus dá praticamente assim, um tapa na cara dos apóstolos, dos discípulos. Olha o que ele diz. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, sabe, vocês querem ser o bonzão? Vocês querem ser o primeiro? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha que fantástico esse ensinamento de Jesus. Você quer ser o primeiro? Então sirva, vai servir. Então, amados, não tem esse sentimento de, sabe, é somente quando eu estiver lá em cima é que eu vou servir. Sabe, somente quando eu estiver num patamar muito superior que eu vou servir. Não, comece com aquilo que você tem agora em mãos. Comece com aquilo que você tem. Olha um outro exemplo também, em Atos 6, 2 em diante, que diz, havia ali, sabe,
o número de pessoas ia aumentando ali entre os apóstolos e precisavam que mais pessoas se levantassem para ajudá-los. E fala que então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Sabe, os discípulos aqui não estavam ali numa soberba, sabe? Nós não vamos servir às mesas. Não, não. Eles queriam focar na palavra de Deus. E à medida que a comunidade ia crescendo, eles não conseguiam, sabe, pregar a palavra e também servir às mesas. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam de pessoas que serviam. Olha o que diz no 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os apóstolos, sabe, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e orando, lhes impuseram as mãos. E olha o que aconteceu depois disso. Depois que as pessoas que se levantaram, os 7, ali para ajudá-los também, olha o que acontece quando as pessoas servem. Olha o 7, crescia a palavra de Deus. Olha, depois que as pessoas ali se dispuseram a servir, começou o quê? A crescer a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha, amados, olha o que acontece quando nós nos colocamos à disposição de Deus. A obra dele se expande. Olha que fantástico isso. Sabe, havia uma necessidade de atender às necessidades do reino, e foi necessário contar com a vida de homens como eu e você. Homens que se colocaram à disposição para servir. Sabe, quando nós colocamos a nossa vida em favor do reino, Deus sempre nos honra, amados, sempre. Deus sempre nos honra. E Ele quer usar a sua vida. Se coloque à disposição nesta noite. Diga: Senhor, usa-me. Eu não sei onde que eu posso ser útil, Pai, para Ti, para a Tua obra. Usa-me. Sabe, não negligencie esse chamado porque Deus conta com você. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Olha o que você está falando, hein? Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Então, sabe, ministro, como que eu posso, por onde eu começo a servir? Como que eu posso, me dar um exemplo aí, onde que eu posso começar a servir? Sabe como você pode servir a Jesus? Servindo a outras pessoas. Sabe, amados, quando nós não servimos a outras pessoas, quando nós não ajudamos o próximo, saber que nós estamos dando as costas para Jesus? E o que nós aprendemos? Que quando princípios são quebrados, os céus são fechados. Para não ficar só nas minhas palavras, olha o que diz em Mateus 25:45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então, amados, faça o bem por onde você andar. Faça o bem por onde você passar. Olha como Jesus é simples. Ele mesmo, olha como ele é humilde. Ele mesmo se compara a um pequenino. Sabe, como se fosse para ele. Logo, ele não está preocupado somente com as grandes obras que nós podemos fazer, e sim com a intenção do nosso coração. Olha que fantástico também o que diz em Mateus 25, 35, 36. Olha o que diz. Porque tive fome. Jesus falando isso. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Perceba que Jesus, ele não diz assim: eu estava enfermo e você me curou.
Sabe? Eu estava preso e você foi me libertar. Porque aí você pode pensar, meu Deus, como que eu vou curar alguém? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar uma pessoa da cadeia? Não, Jesus ensina de uma maneira simples como nós devemos servir o próximo. Sabe o que ele diz? Ele diz nessa passagem, eu estava doente e você veio cuidar de mim. Eu estive preso e você foi o quê? Me libertar? Não, você foi me visitar. Você consegue perceber como é simples servir as pessoas? Você consegue perceber através desses exemplos como é simples servir as pessoas? Sabe, esse trabalho que a igreja faz de entregar marmitas na rua é um exemplo desse versículo. É um exemplo. Você sabia? Porque nós não estamos indo servir pessoas primeiramente, nós estamos indo a servir Jesus. Jesus está naquelas pessoas. Não é somente porque elas estão naquela situação que, sabe, elas são filhas do diabo. Não. Imagina, a gente sai para a rua, você vê que muitos deles sabem mais da Bíblia do que nós mesmos. Eles abrem a Bíblia ali e começam a falar do amor de Jesus e sabem a obra que Jesus fez na cruz, mas eles estão ali enfermos. Sabe, ali é uma maneira, a obra que essa igreja faz, é uma maneira de servir a Jesus. E sabe, e eu vou falar aqui uns pontos que nos mostram como é importante servir a Jesus. Sabe uma razão pelo qual nós devemos servir a Ele? Sabe, porque Ele nos amou primeiro. Diga assim, Ele me amou. Diga mais uma vez, Ele me amou. Ele te amou e por isso você tem que ter prazer em servir. Esse é o seu prazer, ter que ser em servir a Ele, porque Ele te amou. Olha o que diz em Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós estando mortos, nós estávamos mortos em pecados e em delitos, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha a obra que Ele fez, você nem merecia, nós não merecíamos. Olha onde Ele nos colocou, olha de onde Ele nos resgatou. Olha uma segunda razão para você servir a Ele, você servir as pessoas, porque Jesus é o único que estará sempre com você, sempre. Olha o que diz em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, olha o que diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe, servir a Jesus é ter a certeza que nós nunca viveremos sós, porque Ele nos fez uma promessa que nós nunca estaríamos sós. Ele nos deu o Espírito Santo, em Pentecostes Ele fala que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias nas nossas vidas. Você tem o Espírito Santo que está dentro de você, você tem o Espírito da promessa que está com você, você não pode se abater, você não tem que, sabe, estar triste todos os dias, não receba isso para a sua vida, você tem que ter o ânimo, sabe, a raiz da palavra ânimo é Deus dentro, Deus está dentro de você, não há mais choro, não há mais angústia, não há mais perda, não, em Cristo nós não perdemos, em Cristo nós ganhamos, sabe, por mais que nós possamos perder, nós não estamos perdendo, muda esse pensamento, muda que você está aprendendo, ou você aprende, ou você ganha em Cristo, sabe, muda esse pensamento, sabe, servir a Jesus é um dos maiores privilégios que alguém poderia ter, então mesmo diante das dificuldades, amados, não desista de servir a Jesus, não desista de servir as pessoas, não desista de servir ao próximo, sabe, a palavra do Senhor diz que para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e quem? O próximo, como a nós mesmos. Amar quem está à distância é fácil, amado. Difícil é amar quem está do lado. Essa que é a dificuldade. É você amar todos os dias aquela mesma pessoa que está do seu lado. Amar alguém que está lá em outro estado, alguém que você vê uma vez por ano, isso é fácil. Agora, amar todos os dias a mesma pessoa, isso que é o maior desafio. Esse é o maior desafio que você tem todos os dias, e servir a sua família todos os dias,
servir o seu esposo todos os dias, servir os seus filhos todos os dias, servir o seu irmão aqui na igreja todos os dias, porque você está com ele quase todos os dias. É esse que é o desafio. Servir quem está longe é fácil. Então, amados, servir a Jesus é um privilégio. Fala assim, servir a Jesus é um privilégio. Você sente isso no seu coração, que servir a Jesus é um privilégio, amados? Servir a Ele é um privilégio. Glórias a Deus por isso. Então, mesmo diante das dificuldades, amados, não desista de servir a Ele. Aproveite essa fase para você fazer a diferença e ser um influenciador por onde você passar. Você tem que ser luz por onde você passar. Sabe, não espere você subir num púlpito para você pegar um microfone para você pregar para as pessoas. Não, porque aqui a ambiência está posta. Pregar aqui e levar a palavra, às vezes teoricamente é fácil. Agora aplicar o que nós aprendemos aqui lá fora que é difícil. Esse que é o nosso desafio. Então nós temos que ser luz lá fora. Aqui a luz já está presente, glórias a Deus por isso, a ambiência já está posta. Nós já estamos aqui com os corações abertos, agora você tem que pegar isso, tudo isso e aplicar lá fora. A começar na sua casa, dentro da sua casa. E nós temos diversos motivos, amados, para ser alegres no Senhor Jesus, sabe? Temos que estar constantemente alegres, sabe? Servir a Ele com alegria, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Sabe por quê, amados? Porque Jesus, Ele nos salvou por meio da sua graça. Sabe? Ele nos deu a oportunidade de nós conectarmos novamente com Deus através de Jesus Cristo. Sabe? Ele nos deu bênçãos. Sabe? Ele nos deu uma esperança de vida eterna. Nós não pertencemos a este lugar, nós temos um lar celestial. E eu quero, neste momento, para a gente encerrar o culto, fazer você refletir. E eu quero fazer umas perguntas, eu quero que você pense aí. Você tem servido por amor a Deus? Ou por obrigação, ou por simplesmente fazer? Qual tem sido o seu nível de entrega neste serviço? O quanto que você tem se entregado? Qual é o seu nível de entrega? Você é aquele funcionário que trabalha 11 horas por dia e não produz nada, ou é aquele que trabalha 2 horas e produz muito? Isso você pode levar para a sua vida diária também. Leva isso para a sua vida diária, para onde você trabalha. Sabe, seja você autônomo, enfim. Quando Deus derrama o seu amor sobre nós, sabe, naturalmente nós queremos retribuir este amor. Será que nós temos oferecido este amor mesmo? A nossa vida, o nosso tempo, o nosso serviço a Deus? Você tem oferecido o mesmo, o melhor de si para Ele? O melhor. Você tem valorizado os dons e talentos que Ele te deu? Ou não? Será que nós temos a consciência de que nós somos muito privilegiados em servir ao Senhor? Será que nós temos mesmo? O que tem sido prioridade para nós neste dia? As nossas atividades diárias, os nossos serviços, o nosso trabalho, ou o nosso serviço maior, que é o nosso serviço a Deus? Ou nós nos esquecemos do nosso chamado, que é servir a Ele? Nós temos renunciado coisas da nossa vida para servir a Deus? Temos tido o sentimento de compaixão em relação àqueles que não conhecem a Jesus? Sabe, amados, esse ponto é um ponto muito importante. Sabe, existem muitas pessoas que não conhecem o amor dele. O quanto que nós temos sido luz na vida dessas pessoas? O quanto que nós temos sido luz? Pense nesses pontos, amados, reflita. Comece a servir com aquilo que você já tem. Como eu falei, não espere, não tenha esse pensamento de tipo, quando eu tiver tal coisa, é que eu vou ajudar. Sabe, quando eu tiver X salário,
é que eu vou dar o dízimo na igreja. Sabe, quando eu tiver o melhor carro, é que eu vou dar a carona para o irmão da igreja. Não, amado, sei lá, a gente pode abranger muito isso. Não, ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Você pode ter a certeza que Deus vai te colocar sobre o muito. Se você for fiel com aquilo que você tem. Seja fiel com aquilo que você tem. Não espere mais. Seja fiel. Deus, Ele multiplica de acordo com aquilo que você já tem na sua mão. Ele não multiplica algo que você não tem. Ele multiplica aquilo que você já tem. Então, assim, use aquilo que você já tem. Sabe, muitas pessoas recebem de Deus, sabe, e recebem uma bênção e não são gratos, deixam aquilo de lado. Não, você tem que pegar aquilo e multiplicar. Amados, ser fiel com aquilo que você já tem. E eu quero encerrar dizendo assim, o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Você pode ter certeza que o Senhor conta com você. Sabe, a palavra de Deus diz em Mateus que Jesus voltará assim quando a palavra dele for conhecida dentre todos os filhos. A palavra dele precisa se expandir para que ele volte. Cabe a mim e a você fazer isso. Cabe a mim e a você espalhar essa luz de Cristo, para que Ele retorne, para buscar-nos. Então, amados, não cesse a sua boca, não cesse de evangelizar, não cesse de proclamar as verdades de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja, não sei, em um comércio, num mercado. Deus precisa de você, amados. O Senhor conta com você. Tenha isso no seu coração. Você não é uma pessoa incapaz. Sabe, não. Falaram numa época, como pode vir um Messias de Nazaré, lá daquela terrinha, lá daquele lugar? Falaram assim sobre Jesus, e Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura, sabe, num lugar humilde. E Ele nos deu exemplo, sabe, Ele não nasceu em Paris, não, numa França. Não, Ele nasceu em Nazaré, sabe, num lugar pobre. Não é só porque nós estamos, às vezes, numa cidade que dizem que é a terra do índio, né, que nós não seremos usados por Deus. Não existe isso. Jesus dá o maior exemplo, que Ele nasceu num lugar pobre. Falaram, pode vir algo bom de Nazaré? Falaram isso de Jesus. Nós estamos aqui, amados, numa terra que mana leite e mel. Deus pode usar nós sim, aqui em Itanhaém. Nós já temos sido luz nessa cidade, e que possamos ainda ser luz ainda todos os dias nessa cidade para a vida das pessoas, que pessoas possam nos conhecer, que pessoas possam conhecer Cristo através de nós. Não pense nisso, amados. Sabe, até o nosso novo ministro, ele veio de uma cidade aqui perto, não foi? Esse que foi, é da onde mesmo? Miracatu, né? Aí você vê, ele dá um testemunho dele, falando assim, ninguém imaginaria, uma professora minha zombou de mim, que pessoas de Miracatu são pessoas burras, que jamais poderia surgir algo bom de Miracatu. Uma cidadezinha bem pequenininha para cá. E veio uma pessoa boa de lá, pessoa que está lutando lá, colocando os princípios de Deus lá. Então, amados, não é o lugar somente onde nós estamos, é quem está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. E se Jesus está dentro de nós, onde nós pisarmos, a planta dos nossos pés tem que prosperar. É isso que a palavra do Senhor diz. Se esta terra, se essa cidade é abençoada, é porque você habita nela. É porque você está nela. E não é porque você está nela, é porque Jesus está em nós. Você consegue entender isso? Então, amados, eu quero encerrar dizendo, novamente, o Senhor conta com você. Sabe, o Senhor conta com você, amados. Em nome de Jesus, que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Dê um lindo aplauso a Ele como forma de gratidão. Aleluia!
Glórias a Deus. Amados, servir é um princípio. Servir é um princípio imutável. Nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos totalmente dependentes. Sabe, semana passada, até estava falando com a nossa bispa, eu fiquei praticamente de cama a semana inteira. E ainda vocês estão percebendo que minha voz está meio ruim, ainda estou com a garganta meio que inflamada, e está até difícil de falar, até de respirar aqui. Sabe, mas nós somos totalmente dependentes dele. Sabe, o nosso corpo, amados, é trapo. Sabe, nós não vamos levar isso daqui, a nossa carne é muito limitada. Sabe, isso demonstra que nós somos totalmente dependentes dele. É ele quem nos dá a saúde, é ele quem nos revigora, é ele quem nos coloca de pé todos os dias, amados. Se não é o Senhor te colocar de pé todos os dias, você não levanta. Sabe, é uma gripezinha que a gente tem que já derruba. Eu conheço gente que fica gripada assim, que não levanta de jeito nenhum, você sabe disso. Às vezes você pega uma dorzinha de dente, aquilo que você fica, sabe, deitado a noite inteira, a semana inteira, por causa dessa dor. Sabe, nós somos totalmente dependentes dele, amados. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos colocou aqui. Se hoje você tem a casa que você tem, é porque Ele te deu. É porque Ele te deu forças para adquirir riquezas. Se você tem o carro que você tem, é porque Ele te deu. Tudo Ele te deu. Tudo é para Ele. Se hoje você tem a salvação não é por obras, a salvação é por graça, foi Ele que te deu. Tudo Ele te deu. Então, amados, vamos nos colocar de pé, vamos orar a Ele, e eu quero que você ore a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez na sua vida. E se você também tem um sentimento de servir a Ele, sabe, de ser útil para Ele, de levar a palavra, ore também. Sabe, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Amém? Vamos orar a Ele. Pai amado, Deus eterno, nosso Deus soberano, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, por este momento precioso, Pai. Nós queremos que esta palavra, Deus, caiu nos corações, Pai. Se alguma pessoa, Deus, tinha um pensamento, Deus, deturpado sobre o servir, se aquela pessoa tinha um sentimento, Deus, de, sabe, eu quero ser servido, não. A palavra do Senhor diz que se nós queremos ser o primeiro, nós temos que servir, nós temos que ser o último em servir. É para isso que o Senhor veio nesta terra para servir e não para ser servido. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso se fez homem, veio à terra, o Senhor veio para servir, o Senhor veio para se entregar por nós, o Senhor não veio para ser servido, Pai. Este é um ensinamento, Pai, tão lindo que o Senhor deixou para nós, que tenhamos esse sentimento sempre em nossos corações de servir a Ti. Nós não queremos, Pai, ter este sentimento, Pai, de soberba. Se tem um sentimento aqui, Pai, de soberba, Pai, de, sabe, eu me basto, de sabe, somente eu, Pai, que venha aniquilar, Pai, esse sentimento em nome de Jesus. Nós somos totalmente, Pai, dependentes de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Primeiramente, nós temos que negar-se, Pai, a nós mesmos, para que nós possamos servir a Ti de todo o nosso coração. O Senhor quer nos usar, sim, o Senhor quer nos usar, porém nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. E nós Te agradecemos, Pai, Te agradecemos pela Tua graça, Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Deus, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pela obra consumada, Pai, pela vida eterna, Pai, pelo céu. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos um lugar, Pai. Nós temos uma esperança, nós temos uma fé, nós sabemos para onde nós vamos, Pai, por isso nós temos alegria, por isso, Pai, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Pai, que todo sentimento de culpa, que todo sentimento de tristeza, que todo sentimento de desânimo, Pai, que tudo isso, Pai, seja aniquilado, Pai, destas vidas, desse sentimento, Pai, dentro desses corações, que seja tudo, Pai, substituído, Pai,
pelo teu amor, Pai. Pelo teu fruto do Espírito, Pai, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, Pai, que verdadeiramente, Pai, possamos, Deus, praticar, Deus, a Tua palavra, Deus, praticar a Tua palavra, Pai, que sejamos, Pai, essas pessoas. Nós cremos, Pai, e recebemos essa palavra em nossos corações, que foi ministrado nesta noite, em nome de Jesus. E se você crê e recebe com fé, amados, tem que receber com fé, diga amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.